Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a equação modular. Então veja bem, eu vou te mostrar na prática aqui como você resolve uma equação modular. A gente fala que quando o módulo de x é igual a y, para eu poder tirar esse módulo, basta eu fazer assim, ó. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, sem módulo, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado. Basicamente, você vai estar resolvendo uma equação modular, tá bom? Fica atento aos outros vídeos sobre o que é um módulo de um número, sobre inequação modular, sobre o gráfico da função modular, tudo isso eu vou estar postando aí nessa playlist. Mas vamos lá, ó. Módulo de x é igual a 3. Então, para eu poder tirar o módulo, eu falo que o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou seja, x é 3, ou então o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado, ou seja, x é 3 ou então x é menos 3. Tá lá as duas soluções. O que não pode acontecer é você ver uma questão onde tenha módulo de x é igual, por exemplo, a menos 5. Isso não pode acontecer. Por quê? O resultado do lado direito do módulo aqui, ó, nunca pode dar negativo, tá bom? Agora, o valor de x, que é o valor aqui de dentro, ele pode sim ser negativo. Do lado direito do módulo, não, quando tem um módulo, tá bom? Então veja bem, ó, já vai voltar a falar sobre isso já já. Letra B. Módulo de 3x menos 5 é igual a 10. Vamos fazer o processo? O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou seja, 3x menos 5 é igual a 10. Ou então, o que está dentro do módulo, 3x menos 5, é o outro lado com sinal trocado, ou seja, menos 10. Então, ó, resolvendo a equação aqui, vai ficar 3x é igual a 10 mais 5, menos 5 vai para o outro lado, troca o sinal. 3x é igual a 15. Se você passar o 3 dividindo, aqui, né? 15 dividido por 3, ó, x vai ser igual a 5. Então, uma raiz é o 5. Do outro lado, 3x menos 5 é igual a menos 10. Se você jogar o menos 5 para o outro lado, vai ficar 3x é igual a menos 10 mais 5. Logo, 3x é igual a menos 5. E daí eu passo 3 dividindo, x vai ser igual a menos 5 sobre 3. Repara uma coisa, os dois valores fazem parte da solução do problema. Eu não tenho que testar a raiz, porque a condição de existência não feriu. Qual é a condição de existência? Eu acabei de falar com vocês. O que está fora do módulo, aqui no caso, ó, o 3, o 10, quando tem um módulo, né? Esse cara não pode dar negativo, mas o x pode sim dar negativo. Então, tá? Ó, aqui era 10, aqui era 3, então não precisava testar as respostas no final. Patrick, eu não entendi muito bem isso. Vamos ver um próximo exemplo para tu ver aqui, ó. O conjunto solução da equação. Módulo de 2x menos 1 é igual a x menos 1. Aí vamos fazer o processo que eu acabei de te ensinar. Ó. Eu falo que o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado. Ou então, o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado. Aí veja bem, o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado. Troca o sinal do outro lado, vai ficar menos x mais 1. Troca o sinal dos dois do outro lado. Tá? E aí, ó, resolvendo as equações, primeiro aqui de azul escuro, joga x para um lado, número para o outro, vai ficar 2x menos x. Esse menos 1 aqui da esquerda, quando vai para a direita, vai ficar mais 1. Ou seja, x aqui é igual a 0. Guarda essa resposta. E aí, ó, do de azul claro ali, joga o x para um lado e o número para o outro. Olha como é que vai ficar. 2x, esse menos x vira mais x. Ali já tinha 1, jogou menos 1 para o outro lado, ficou mais 1. Então 3x é igual a 2. Logo, x é igual a 2 terços. Repara logo na letra A, ó, que tem essa alternativa. 2 terços e 0. Porém, toda vez que fora do módulo for uma expressão, ou seja, não for nos outros exemplos, era um número, 3, 10, um número que já é positivo. Então você não testa a condição de existência. Mas ali é uma expressão, ó, aqui é x menos 1. Eu preciso testar e esse resultado, de princípio, antes de tirar o módulo, veja bem, antes de tirar o módulo, esse cara tem que ser um número maior ou igual a 0. Não pode dar nenhum número negativo. Se você testar o 0, olha só, ali vai ficar assim, ó, 0 menos 1. Você só testa do lado que não tem um módulo. E deu menos 1, deu negativo. Se der negativo, você descarta essa raiz.
Mesma coisa com 2/3. Se você testar o 2/3 ali, 2/3 menos 1. Tira o MMC aqui, ó, para tu ver se não vai ficar negativo, ó. Na hora de tirar o MMC, né, tu passa esse cara para lá multiplicando, ó. Então vai ficar 2 menos 3 vezes 1, vai dar menos 3 sobre 3. Se você reparar, vai dar menos 1/3, deu um número negativo. Então, se você testar a raiz e ficar um número negativo do lado direito, que não tem um módulo, esse valor também não serve como raiz. Então, nenhum dos dois servem. Quando nenhum dos dois resultados serve como raiz, então essa solução é vazia. Ó. Esse conjunto de solução não tem elemento, é um vazio. Então, por isso, o gabarito dessa questão é a letra C. Viu a pegadinha ali? Vamos para as outras questões, ó. Patrick, mas e se na questão tiver módulo nos dois lados? Aquela ali só tem módulo de um lado, ó. Se tiver módulo nos dois lados, o processo é o mesmo. A única diferença é que você não tem teste de raiz. Por que eu não tenho teste de raiz? Porque por mais que dê negativo, aqui está em módulo. Ou seja, se está em módulo, vira aquele número um número positivo. Então, na prática, tem módulo nos dois lados? Você faz a conta como se só tivesse módulo de um lado. Ó. O que está dentro de um módulo é exatamente o outro. Ou então, o que está dentro do módulo é o outro. Ó, o que está dentro de um é igual ao outro com sinal trocado. Troca o sinal do outro. E aí você resolve normalmente. A única diferença dessa questão para a anterior é que nessa anterior aqui, ó, só tem módulo do lado esquerdo. Então você precisa testar as raízes no final. Se ficar negativa, se ficar negativo lá no teste, aí tu descarta. Nessa, como tem módulo nos dois lados, você faz a conta e não testa as raízes. O resultado que você achar já vai ser o resultado, já vai ser a resposta, já vai ser a solução, tá bom? Então vai ficar assim, ó. 3x menos 2x. O menos 1 vai para o outro lado, vai somar. Vai ficar x é igual a 7. Ó. Na outra solução, de azul claro ali, ó, o que a gente tem? Joga um menos 2x para o outro lado, vai ficar 3x mais 2x é igual a menos 6. O menos 1 vai para o outro lado, mais 1. Então ficou 5x é igual a menos 5. Passo 5 dividindo. Menos 5 dividido por 5. X é igual a menos 1. Vê bem, ele pediu a soma das raízes, né? Se você somar 7 com menos 1, né? Somar menos 1 mais 7, vai dar 6. Bom, vamos para a próxima questão. Um outro clássico de equação modular é quando ele associa uma equação modular bem parecido com uma equação do segundo grau. Então, o que você faz nesses casos? Ó? Você chama o módulo de x de uma letra. Então, por exemplo, aqui está muito parecido com uma equação do segundo grau. Chama o módulo de x, por exemplo, vamos chamar de P de Patrick. Então, vai ficar assim, ó, P ao quadrado menos 2P menos 3 é igual a 0. Aí resolve essa equação, só que em P, né? Então, vamos lá. Quem é quem? O A é 1, o B é menos 2, o C é menos 3. Aí vai para a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Então, delta vai ser igual a 4, menos 4 vezes 1 é menos 4, que multiplica menos 3 vai dar mais 12. Então, delta é igual a 16. Então, vê bem, continua a conta. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Então, x é igual a menos B, menos 2, que é o B é menos 2, mais ou menos a raiz de 16, sobre 2 vezes o A, 2 vezes 1. Então, ó, jogando para cá, x é igual a menos B, menos 2 vai dar 2, mais ou menos a raiz de 16, que é 4, sobre 2 vezes 1, que é 2. No caso, ó, olha um erro que eu mesmo cometi aqui. Esse não é o valor de x. Esse é o valor da minha letra do problema, que é o P. Ó. Então, toma cuidado com isso também. Ó. Esse cara é o P. Ó. Então, esse é o P. Esse é o P. Olha lá. Então, aí, na verdade, o que você vai fazer?
Primeiro quando no meio é menos e depois quando no meio é mais. Então, quando no meio é menos, um valor de P você tem 2 menos 4 sobre 2. Então, um valor de P ali vai ficar menos 2 sobre 2, que é menos 1. O outro valor é quando no meio é mais. Vai ficar 2 mais 4 sobre 2. Bom, 2 mais 4 sobre 2 ó, vai dar 6 sobre 2, que é 3. Então, olha as duas raízes, ó, menos 1 e 3. E aí, provavelmente, ó, logo na letra A tem isso, mas não é a resposta. Por quê? Isso é o valor do P, ó. O cara já sabe que você vai fazer esse artifício aí, ó. Só que o P não é a resposta, ele quer a resposta do X. Então, P é menos 1 ou então P é igual a 3. Daí, o que tu vai fazer? Ó? Como P é módulo de X, vai ficar assim, ó. Módulo de X é igual a menos 1. Ou então, módulo de X é igual a 3. Só que você é meu aluno, né? Assiste os vídeos do canal, tu sabe que módulo não pode dar resultado negativo. Aqui, ó. Módulo de x igual a menos 1, módulo não pode dar resultado negativo. Então esse está descartado. Agora, e para o outro, ó, módulo de x é igual a 3. Aí tem resposta. Ó. A condição não foi ferida, aqui é um número positivo. Aí eu faço o conceito do módulo. Módulo de x é igual a 3, beleza. Então, ou o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou seja, o x é 3, ou então o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado, ou seja, x é igual a menos 3. Então, o conjunto solução são os valores de x que são possíveis, né, que servem como solução. Módulo de x igual a menos 1 não tem solução. Módulo de x igual a 3 tem solução. X é o que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou o que está dentro do módulo é o outro lado com sinal trocado, ou seja, 3 e menos 3. Olha lá, letra B. Tá bom? Então essa é a solução do problema. Mais uma agora de módulo clássica, tá? Quando ele coloca um módulo dentro do outro. Aí depois fica atento aqui no canal que eu vou postar mais vídeos com outras questões também de equação modular. Bom, a dica nessa questão é você chamar o que está dentro desse módulo de uma letra. Então assim, vamos chamar módulo de x menos 2 de A. Ó. Então eu estou chamando módulo de x menos 2 de A. E aí vai ficar assim, ó. Essa conta, se eu chamei isso de A, vai ficar módulo de A menos 2. Isso tudo aqui é A, tá, gente? Isso tudo aqui é A. Vai ficar assim, módulo de A menos 2 é igual a 2. Aí eu vou aplicar o conceito do módulo. Para eu poder tirar isso. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado. Ou então, o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. Fazendo isso, jogando menos 2 para lá, vai ficar assim, A é igual a 2 mais 2, ou seja, A é igual a 4, ou então A é igual a menos 2, esse menos 2 vai para o outro lado, mais 2, A é igual a 0. Como o A não existe, né, o A na verdade é módulo de x menos 2. Eu vou lá e vou trocar. Ó. Então, no lugar desse A aqui, ó, ele vale módulo de x menos 2. E aí eu faço a conta. Módulo de x menos 2 é igual a 4. No outro, módulo, que é o A, ó, de x menos 2 é igual a 0. E aí vamos aplicar ó, o conceito. O que está dentro do módulo é exatamente o outro lado, ou seja, x menos 2 é exatamente o 4. Ou módulo, ou x menos 2, o que está dentro do módulo é o outro lado com o sinal trocado. Menos 4. Jogando menos 2 para o outro lado, x é igual a 4 mais 2, x é igual a 6. E ali, jogando menos 2 para o outro lado, x é igual a menos 4 mais 2, x é igual a menos 2. Então já tem duas raízes. Patrick, quando é zero, né, que é o caso da outra questão, porque tu tem módulo de x menos 2 igual a zero. Como o zero não tem aquela história do mais zero e o menos zero, né, quando o módulo de x a gente fala aqui, se o módulo de x é igual a zero, então o x vale zero. Então basicamente assim, se o módulo for igual a zero pode, só não pode dar negativo. Para dar zero, você pega o que está dentro do módulo e iguala a zero. Então não abre em dois casos, só tem um único caso. Então x aqui é igual a 2. Aí ele perguntou o seguinte, a soma das raízes reais e distintas da equação. Então quantas raízes nós temos? 6 menos o menos 2 e o 2. Se você somar 6 com menos 2, vai dar 4 positivo. Mais 2 vai dar 6. Então a soma das raízes deu 6. Valeu?
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica atento aí para mais vídeos de modular aqui no canal. Tamo junto!